4 horas e 31 minutos, a Câmara e o Senado elegem amanhã seus novos presidentes. Eles vão comandar as casas pelos próximos 2 anos. A eleição no Senado será primeiro, às 10 da manhã. Vamos ver agora quem são os candidatos a assumir o cargo no lugar de Rodrigo Pacheco. Então, os senadores Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, Eduardo Girão, do Novo do Ceará, Marcos Duval, Podemos do Espírito Santo e Marcos Pontes, do PL de São Paulo. A eleição para a presidência da Câmara será amanhã à tarde. Vamos então ver quem serão os candidatos ao cargo no lugar de Arthur Lira. Deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul e o pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro. E para saber como estão os preparativos para as eleições legislativas, a gente vai agora ao vivo a Brasília com o repórter Eduardo Gayer. Fala, Gayer. Oi, Turci. Boa tarde novamente a você e a todos. Eu estou aqui no Salão Verde do Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, ao lado do plenário Ulisses Guimarães, que amanhã vai escolher o sucessor de Arthur Lira para o comando da Câmara dos Deputados. Estamos falando de linha sucessória da Presidência da República, um cargo muito importante, um dos cargos mais importantes da nossa República. E aqui, ao meu lado, já estão as cabines de votação. Aqui que os parlamentares, os deputados, melhor dizendo, vão votar em quem eles desejam que os represente à frente da Câmara dos Deputados. Nessas cabines, Turci, são 9 cabines aqui do lado de fora e mais 2 dentro do plenário. Os deputados vão depositar o seu voto, não só para a presidência da Câmara, como para as 2 vice-presidências e as 2 secretarias. Como é que vai funcionar o dia de amanhã? Eu vou contar para quem nos acompanha. 9 horas da manhã, mais ou menos, começa a inscrição das chapas, ou seja, vão ver quem que quer ser candidato realmente à Câmara dos Deputados, apesar de, claro, as presidências já estarem definidas, né? Definidas em termos de candidaturas, mas vamos apurar quem deseja, por exemplo, ser candidato a vice-presidente, a primeiro secretário. Depois tem reunião de líderes, onde haverá uma discussão maior sobre isso, mas só às 17 horas é que os deputados começam a depositar os seus votos aqui nessas cabines. Primeiro elege-se o presidente da casa e depois o presidente da casa vai informar quem foi eleito para a primeira vice-presidência, para a primeira secretaria. Mas tudo isso, Turci, está muito bem encaminhado, porque aqui na Câmara dos Deputados o favoritíssimo é Hugo Mota. Hugo Mota, líder do Republicanos, deve assumir a Câmara em sucessão a Arthur Lira. O primeiro vice-presidente, ao que tudo indica, será Altineu Cortes, do PL do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas Hugo Mota, embora seja favoritíssimo, embora ele vá receber votos do PT do presidente Lula ao PL do ex-presidente Jair Bolsonaro, não é o único candidato. O pastor Henrique Vieira, do PSOL, e o deputado federal Marcel Van Hatten, do Novo, também desejam se cacifar, tentam se apresentar como candidaturas alternativas, azarões, né? À esquerda, pelo lado do PSOL, e à direita, pelo lado do Novo. Mas dentro do governo Lula e aqui dentro da Câmara, todo mundo diz que a chance de uma reviravolta é muito pequena. Fazia tempo, Turci, que não havia um cenário tão bem solidificado dentro do Congresso, porque sempre tem uma disputa mais acirrada. 2 anos atrás foi no Senado, Rogério Marinho contra Rodrigo Pacheco, governo em peso articulando aqui nos corredores. 2 anos antes, Arthur Lira contra Baleia Rossi. Quem não lembra desse enfrentamento, disputa na tribuna, discursos acalorados. Para amanhã, ao que tudo indica, o jogo está jogado e Hugo Mota deve ser eleito presidente da Câmara. Quem é Hugo Mota, líder do Republicanos? Foi braço direito de Eduardo Cunha durante o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Hoje está no Republicanos, é vice-presidente nacional do partido, presidente do diretório da Paraíba, presidente estadual, portanto, do Republicanos, filho de Nabor Vanderlei, prefeito reeleito de Patos e cotado para disputar o Senado pela Paraíba. Então, uma figura em ascensão na política brasileira, tem 35 anos de idade, mas cada vez mais poder. Eu vou estar aqui, Turci, amanhã, ao longo de todo o dia e durante a programação do Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC, eu entro com flashes, além, claro, no jornal Times Brasil, a cobertura completa dessa sucessão na Câmara dos Deputados. Após 4 anos de Arthur Lira na cadeira, haverá uma renovação. Nós vamos acompanhar e os detalhes aqui no nosso canal. Volto com você.
Contamos com a sua cobertura aí amanhã. Gayer, obrigado aí pelas informações. E agora há pouco, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, falou com exclusividade ao Times Brasil, exatamente para o Eduardo Gayer, sobre o que espera da relação com os novos presidentes da Câmara e do Senado. Se tudo se confirmar, Hugo Mota, presidente da Câmara, que é o favorito, a Davi Alcolumbre, presidente do Senado, qual vai ser a relação do governo com essas casas? O senhor espera mais governabilidade, menos governabilidade em relação às mesas atuais? Vai ser possível passar a pauta econômica no Congresso com essas configurações? Boa tarde de novo. Boa tarde. A expectativa é a melhor possível. Nesses primeiros 2 anos, nós tivemos a maior taxa de aprovação de projetos de iniciativa do governo da história do país desde a redemocratização. Aprovamos tudo que era necessário aprovar, por exemplo, para melhorar o ambiente econômico. Foram 32 projetos da área econômica, 8 projetos da chamada transição ecológica, tudo que era necessário aprovar para criar um ambiente de investimento para energia eólica, para o mercado de carbono, biocombustíveis, foi aprovado nesses primeiros 2 anos. A expectativa é que a gente continue. Nós vamos apresentar ao Congresso Nacional na segunda semana de fevereiro a pauta de temas prioritários do governo e a expectativa é a melhor relação possível, tanto com o presidente Hugo Mota quanto com o presidente Davi Alcolumbre, que são os favoritos na disputa, tanto na Câmara quanto no Senado. Mas o que muda? Fica mais fácil, mais difícil ou é o mesmo jogo? Eu acho que nós estamos no mesmo jogo, evoluindo. Também num jogo você vai evoluindo passo a passo. Quando o presidente Lula pediu para recriarmos o Ministério das Relações Institucionais, nós tínhamos o desafio de fazer um verdadeiro programa de reabilitação institucional no país. Porque o governo anterior tinha uma relação tóxica com o Congresso Nacional, com a imprensa, com o Judiciário. Então esse programa está em andamento, vai indo com muita parceria com o Congresso, com o Judiciário. A expectativa muito positiva, tanto o líder Hugo Mota quanto o líder Davi Alcolumbre tiveram um papel muito importante nesses 2 anos para aprovar projetos importantes para o Brasil. Então acredito que vamos ter uma boa relação nos próximos 2 anos para aprovar os projetos de estímulo ao micro e pequeno empreendedor, que é a prioridade do governo, os projetos que garantam uma economia justa, com isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, os projetos que colocam a educação no centro de desenvolvimento como o Plano Nacional de Educação. Então, vamos trabalhar muito nos próximos 2 anos. Vamos agora falar com a nossa analista de política e economia, a Júlia Lindner, que está lá em Brasília também acompanhando esses momentos que antecedem a eleição para os novos presidentes da Câmara e do Senado. Júlia, hoje, inclusive, falando ao vivo lá do Congresso. Júlia, boa tarde para você. Bom, o resultado amanhã, se não der o esperado, vai ser uma hecatombe, vai ser uma surpresa muito grande. Agora, o que se pode esperar das relações aí a partir da eleição desses novos presidentes? Boa tarde para você, Turci. Boa tarde a todos que nos assistem. Eu estou aqui no Senado Federal. Atrás de mim nós vemos o Túnel do Tempo, que é uma área muito movimentada. E hoje, sexta-feira, que não costuma ter ninguém no Congresso, como é véspera da eleição, tem muitos parlamentares por aqui. Inclusive, como você falou, a presença do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, várias lideranças, reuniões acontecendo. Mas, de fato, a eleição já está encaminhada. O que acontece é que, apesar do governo dizer que apoia esses 2 nomes, o governo não teve muita escolha, não teve como lançar um candidato que fizesse frente aos nomes dos sucessores de Rodrigo Pacheco e Arthur Lira. E vale salientar que os 2 conseguiram fazer sucessores, provavelmente, com essa eleição praticamente garantida, que são muito alinhados a ele. E isso tudo é, claro que dá força para os 2 e agora para os futuros presidentes também, caso a eleição se confirme amanhã. E dá também aí uma incerteza, de certa forma, porque a gente está falando de 2 nomes, por exemplo, Davi Alcolumbre. Ele é visto como alguém muito imprevisível na política, alguém que tem muito controle das emendas parlamentares, então mesmo o governo ajudando ele a fazer a distribuição, fica sem saber quem são os beneficiários desses recursos. Ele tem um grupo muito fiel a ele e vale lembrar que, por exemplo, no governo Bolsonaro, quando Alcolumbre estava no comando da presidência do Senado também, ele acabou desagradando um pouco a base bolsonarista, porque ele foi eleito na esteira do bolsonarismo, com o apoio de Bolsonaro, mas depois acabou, por exemplo, segurando
a indicação de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal durante alguns meses e por isso é visto como alguém muito imprevisível. Já do lado ali de Hugo Mota, ele já votou muitas vezes contra o governo em votações nos últimos anos, então é alguém que, em tese, está alinhado, mas não é alguém garantido, assim, de que vai ficar 100% pró-governo, alguém que seria o mais fiel da base. Por isso a gente vê um clima de expectativa para ver como vão ser esses próximos 2 anos e se, de fato, esses 2 nomes vão contribuir com o governo, de fato, se o governo vai ter uma vida fácil, justamente pensando nessas propostas que para o governo são cruciais. Padilha, por exemplo, citou agora em entrevista exclusiva para o Times Brasil a questão da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil e a gente tem que ver se isso vai conseguir avançar, porque é uma das principais apostas do governo pensando nesse projeto de 2026. Então, são 2 nomes ali que o governo acabou tendo que apoiar porque não teria força suficiente com a base que tem hoje para fazer frente e preferiu não correr o risco, como aconteceu no passado, por exemplo, quando a gente teve a gestão de Eduardo Cunha, de ter um candidato adversário e acabar saindo derrotado e depois tudo isso culminou no impeachment de Dilma Rousseff, por exemplo. Então, acaba tendo esse cenário aí de um apoio do governo, mas um apoio quase que imposto, de certa forma. Tá bem, Júlia. Obrigado aí pela sua participação, falando ao vivo do Senado Federal, nesse dia que antecede a eleição, então, para presidente do Senado e para presidente da Câmara também. Valeu, Júlia. Vamos falar mais sobre essa eleição importante para o país? De novo aqui com o Vinícius Torres Freire. Vinícius, a vida do governo já não vem muito fácil com o Congresso nesses últimos 2 anos. Espera-se alguma mudança para mais ou para menos a partir de agora? Seguinte, como a Júlia falou, o governo resolveu não correr risco nessa eleição. Não aliás, a maior parte do governo tenta não correr risco na eleição do comando da Câmara, tenta não confrontar qual é o favorito. Bom, então ficou no 0-0 nesse caso. Mas, como a gente tem falado desde o ano passado e como a gente pode prever, o que vai ser a relação com o Congresso depende, primeiro, como é que vai ser o arranjo das emendas. A gente não ouviu mais nada a esse respeito e esse é o assunto principal dessa turma. Como vai ficar o pagamento de emendas. Do ano passado, faltou pagar quase 4 bi. Isso é muito dinheiro e esse ano o pagamento das emendas começa encrencado por 2 motivos. O orçamento não foi aprovado, e as regras do Dino, em tese, estão valendo, e outras o governo não está querendo pagar por medo de dar rolo. Segundo, a popularidade do Lula. A gente viu que deu uma caidinha, mas como é que fica até março, abril? Vai sair pesquisa nova. E o pessoal do Congresso mede a temperatura da água e, se tiver gota de sangue, morde feito tubarão. A gente sabe disso. Qual é o tamanho da mordida? Depende, às vezes pode ser até derrubada de governo. Não estou falando que isso vai acontecer de jeito nenhum, né? Nem estou insinuando, mas cobra mais caro. Terceiro, o Lula vai precisar de mais ministérios. Já sabe que está com popularidade baixa, já sabe que tem que ter apoio esse ano, sabe que tem que começar a garantir pessoal para 2026. Juntando todo o pacote, ele vai ter que dar mais ministério. Essa conversa do Kassab foi um pouco isso. Não só, mas foi um pouco isso. Então tem reforma ministerial, emendas, popularidade do Lula e o tamanho do pacote que o governo vai mandar para o Congresso, que a gente também não sabe. A gente não sabe qual vai ser a prioridade do governo. A gente só sabe que tem uma coisa. Tem ênfase em fazer a reforma do IR e o governo não vai abrir mão disso espantosamente. Porque pode, não espantosamente esteja ruim isentar em si mesmo, mas pode dar rolo, né? Pode o governo não conseguir compensação. O fato é que tem um monte de incógnitas aí na relação que turvam essa água mais ou menos tranquila dessa eleição. A eleição está resolvida, o governo não vai arrumar rolo com isso. E depois? Como é que vai pagar a conta dos cargos? Como é que vai pagar a conta de ministério? Vai ter que tirar petista, vai ter que acomodar centrão, vai ter que reagir à queda de popularidade. Tem um monte de coisa para resolver. E tem principalmente emendas. A gente esqueceu, parou de falar nesse assunto, mas esse é quase o único assunto para o pessoal, ainda mais para o Davi Alcolumbre, que está assumindo e parece que vai ser uma figura mais forte que o presidente da Câmara, ao contrário do que a gente viu na última legislatura do Congresso. Obrigado, Vinícius.